Sabe por que a maioria dos vendedores não bate meta todo mês? Porque a grande maioria fica pelo caminho. Eu vou te contar uma verdade que ninguém fala. 90% dos vendedores que eu conheço estão jogando no escuro, no famoso feeling. E se você joga na merda do feeling, eu te garanto que logo, logo você vai ser mais um que vai falar que vendas não funcionam. E sabe o que é o mais engraçado nisso tudo? É que quando dá certo, o ego desse cara vai lá em cima. Nossa, como eu sou bom, eu sou o melhor vendedor do planeta. Mas quando dá errado, a culpa é do cliente que não queria comprar, o nível de consciência do cliente que não estava certo. Enfim, olha para mim. Essa é a pior mentira que você pode contar para você mesmo. Bom, e se você quer parar de jogar no escuro, parar de jogar no feeling, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar a forma certa de se trabalhar. E aí, beleza? Eu sou Marcelo e aqui nesse canal eu falo de vendas de um jeito prático, direto e sem enrolação. Se tem uma coisa que eu sempre falo por aqui é que vendas é o maior mercado do mundo. Isso porque vendas é o oxigênio da nossa economia. Porque pensa comigo, toda empresa precisa de quê? Isso, vender. Toda empresa foi feita para vender algo. E quem faz essa venda? O vendedor. Então, se toda empresa vende, logo toda empresa precisa de um vendedor. E somos nós que fazemos a economia girar. E se você quer dominar essa habilidade de venda, que envolve comunicação, persuasão, você pode usar em toda a sua vida, não somente para vender algo, cara. Já deixa seu like aqui no canal, não custa nada para você. Segredo, não vai cair o seu dedo. Se inscreve aqui, porque isso me ajuda muito a saber que eu tô no caminho certo. Mas bora lá, sem enrolação, vamos pro vídeo. Primeiro, eu quero que você pare de acreditar que vendas é um dom natural. Pô, cara, vendas não é um dom natural. Você precisa aprender, você precisa praticar, assim como toda habilidade na sua vida. Você não aprendeu sabendo andar, você não aprendeu sabendo escrever, mas você, com o tempo, praticando, você hoje sabe fazer isso. A mesma coisa é com vendas. Bons vendedores que eu conheço, eles não nasceram vendedores. Eles foram ficando vendedores com o passar do tempo. E adivinha, muitos deles pensaram em desistir, pensaram que vendas não é para ele. Mas o fato deles continuarem fez com que eles ficassem bons. E a verdade que a maioria das pessoas não estão pronta para lidar é que para você vender bem, você precisa ter o raio de um método. E pode ser o método que você quiser, eu não estou aqui para defender bandeira de nenhum método, não. Pode ser Spin Selling, pode ser o GPTC, sei lá das quantas, pode ser o NPQ. O mais importante é que você tenha um método, um framework a ser seguido. Porque eu te garanto, se você ficar nessa improvisação, sem saber o que dá certo, o que dá errado, como o cliente comprou de você, o que aconteceu, o que você fez, cara, o futuro não vai ser um futuro bacana para você. Porque uma hora, adivinha, as suas cartas na manga do improviso acabam. E agora eu vou te falar 5 sinais de que você está vendendo sem um método. E eu quero que você conte aí, na palma da sua mão, quantos desses você está passando. Primeiro, você fala mais que o cliente. Segundo, você fecha uma venda sem antes entender de fato o que aquele cliente queria. Terceiro, você não sabe lidar com objeções. Quarto, você não saberia explicar se eu te perguntasse agora por que a sua última venda deu certo, o que fez esse cliente comprar. E quinto, seus resultados oscilam muito mês a mês. Você não consegue ter um resultado constante no seu dia a dia. Cara, e se tem uma coisa que você precisa refletir, é que grandes empresas, grandes profissionais, grandes atletas, e de verdade, vou até tomar um café antes de falar o que eu tenho para te falar agora, se você for olhar a fundo, você vai perceber que todas elas têm um método. Eu não estou mais uma vez reforçando, eu não estou falando que um método é certo ou que o outro é errado. Eu estou falando da importância de ter um método no qual você pode se basear. Ao olhar para grandes atletas, grandes profissionais, grandes CEOs de empresa, os caras tinham um método, os caras têm um método de gestão, os caras têm um método de conduzir uma reunião. Tudo hoje em dia é com base num método. E eu te pergunto, por que você ainda vende sem método, mesmo tendo diversos métodos por aí? Ontem mesmo eu analisei uma call de vendas de um vendedor aqui da nossa operação que ele deveria seguir um método. Então, o método ele consiste em algumas fases que eu vou falar em breve para você. Mas basicamente, ao analisar a reunião dele, eu conseguia dar um feedback para ele do que ele não fez certo em cada fase e o que ele fez certo em cada fase. E adivinha, ele vai corrigir o que ele não fez certo e ele vai começar a fazer mais vezes o que ele fez que deu certo. Por isso que o método é importante, porque você consegue definir o que dá certo do que não dá certo.
Porque o que não dá certo, você para de fazer. Enfiar o dedo na tomada dá choque, não dá? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu passei. Como que eu descobri que enfiar o dedo na tomada dá choque? Quando eu enfiei o meu dedo lá e tomei um choque. Adivinha? Nunca mais fiz isso, porque eu descobri o que não dava certo. E assim o ser humano consiste, certo, errado. Para de fazer o errado, começa a fazer o certo e eu te garanto, você já vai dar um passo não, né? Você já vai dar muitos passos na frente da grande maioria dos vendedores. E além de tudo, o método ele vai começar a te ajudar a ter a famosa previsibilidade. Porque você já viu as coisas acontecerem no passado, você sabe o que funciona, o que não funciona, então você começa a ter previsibilidade do que vai acontecer no futuro e vai parar de ser um vendedor que vive tendo burnout, que vive igual um psicopata maluco porque não consegue bater meta nos meses, pô. Bora! Você precisa ter um método. E agora eu vou te falar como você cria o seu primeiro framework. Primeiro, você precisa encontrar um framework validado. O que eu uso, o que eu ensino, o que eu sugiro que os vendedores usem é o NPQ, do Jeremy Miner, porque ele consiste em algumas fases que são adaptáveis para qualquer nicho. Você só precisa saber fazer boas perguntas e prestar atenção no que o cliente está te falando. Então esse é o método já validado, mas tem outros, Spin Série, não usa essa merda. E tem o GPTC das contas lá, que eu sempre esqueço o nome disso. Eu estou acostumado com o NPQ. Depois, você vai estudar esse método, você vai entender como que você aplica ele no seu modelo de vendas, no seu produto, no seu serviço. Olha o método e pensa, cara, o que esse método encaixaria aqui? Não é para você dar Ctrl+C e Ctrl+V, não, tá, meu filho? É para você aprender, entender, internalizar e aplicar. Puxando sardinha pro meu lado, quando eu poderia fazer isso, afinal de contas, eu sou um vendedor. Se você quiser saber mais sobre um framework validado, que é baseado no NPQ, lá do Jeremy Miner, que é um modelo baseado em 5 fases de uma call de venda ou de uma venda, conexão, situação, problema, solução, consequência, enfim. Eu tenho o clube O Maior Mercado do Mundo, que é um clube onde eu reúno os melhores vendedores que eu conheço e pessoas que estão no processo para serem esses vendedores. Lá nós temos aula ao vivo semanal, porque vendas é um assunto que você precisa estar constantemente se atualizando. Nós temos um hot seat por mês, que é onde você pode tirar essas dúvidas. Entra lá, é um bate-papo de 2 horas, onde eu respondo os outros vendedores que estão na Responde. Temos área de membros com alguns cursos gravados lá dentro. Tem grupo no WhatsApp de networking. Você tem acesso ao nosso mercado de trabalho, onde nós vamos te indicar para vagas no qual as pessoas nos procuram. Enfim, isso e muito mais. E o mais importante é que você entenda que esse clube não é meu. Eu criei ele para que ele seja o nosso clube. Eu estou cansado de ver empresas ou treinadores que ensinam vendas cobrando fortuna por um conhecimento bom. Eu decidi democratizar isso. Por isso que por apenas R$39 por mês, isso mesmo, R$39,90 por mês, é menos do que o McDonald's de uma pizza ou menos que você gasta no almoço. Você vai aprender um framework validado. Você vai entender como ele se aplica aí na sua rotina. E eu te garanto, você pode procurar em qualquer outro lugar por aí. Esse nível de entrega que eu estou te oferecendo por R$39,90 por mês, eu nunca vi e desconheço. Se você achar de desafio, manda aqui nos comentários, me manda lá no direct, enfim, fala comigo porque eu garanto que não tem. Então, venha fazer parte desse clube, o meu clube, o nosso clube, onde lá o foco é você evoluir nas vendas e colocar dinheiro no seu bolso com a famosa comissão. O link tá aqui na descrição, clica ali, vai lá, dá uma olhada, vê se faz sentido para você, vê se é o que você está buscando e eu espero te ver dentro do clube para a gente poder bater um papo, trocar uma ideia e eu te ajudar. E agora, seguindo com o conteúdo, eu quero que você entenda que entender o framework e adaptá-lo ao seu produto, ao seu serviço, vai demandar de você um fluxo de testes constantes. Ah, Marcelo, mas o que é isso? Calma que eu vou te explicar. Você vai implementar, você vai testar, você vai analisar, você vai corrigir e você vai implementar de novo. Implementa, testa, corrige. Implementa, testa, corrige. Pronto. É um ciclo infinito que você vai estar ali. Na verdade, eu esqueci de uma etapa que é aprimora, né? Que você continua fazendo aquilo que está dando certo. Então você implementa, você testa, você corrige o que tem que corrigir, aprimora o que tem que aprimorar e vai validando isso num ciclo sem fim. E você vai repetir isso, adivinha, pro resto da sua vida.
Porque uma hora você vai encontrar algo que funciona, uma hora você vai ter o seu método ali perfeitinho, redondinho, que te gera vendas, comissão com previsibilidade. Porque eu não conheço nenhum vendedor bom que não faça isso. Eu estou te falando algo que eu vejo constantemente acontecer com bons vendedores. E agora eu te pergunto, você vai continuar vendendo na do feeling ou você vai começar de fato a aplicar um método aí no seu dia a dia? Porque eu te trouxe clareza, eu tô te entregando a pílula do Matrix aqui, ó. Você pode continuar do jeito que você tá ou você pode implementar um método aí agora na sua vida, no seu trabalho, nas suas vendas, em qualquer lugar. Um método, ele se aplica para tudo. Mas lembre-se que no final do dia, a escolha é sua. É o seu resultado que está em jogo, não é o meu. E se esse conteúdo fez sentido para você, se você gostou do que viu até aqui, cara, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Mais uma vez eu reforço, isso me ajuda a saber que eu estou no caminho certo. Se você quiser conhecer mais sobre o Clube, o maior mercado do mundo, o link está aqui na descrição. Clica, dá uma olhada lá, me diz o que você acha. Valeu? Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo, porque esse é o maior mercado do mundo.